Esse é o Ancapso e nós vamos falar da G20 do Lula, meu amigo, que o Lula se ferrou, né? Ele esperava muito conseguir uma declaração a favor de imposto dos mais ricos, imposto sobre os super ricos e coisa e tal, porque o Lula, você sabe, né? Tudo que o Lula quer é roubar mais a sociedade para dar dinheiro para os cupincha dele, para os amiguinhos dele. Não é para dar dinheiro para pobre, não, é para dar dinheiro para os amiguinhos dele lá, né? Para os sindicalistas, os cupincha dele lá, né? Então ele queria muito esse negócio de uma declaração do G20 a favor de imposto sobre os super ricos. Estava contando com isso, toda a negociação estava girando em torno disso. E o Trump fez uma parceria com o Milley e mandou esse objetivo do Lula para o saco. Por quê? Porque o G20, a declaração do G20 tem que ser concordada por todo mundo, tem que ser unânime. Então o Milley já falou que não vai assinar essa declaração em tributação dos mais ricos, e então já era o sonho do Lula. Foi dinheiro jogado fora. O Lula gastou uma grana para fazer essa idiotice de G20 que não tem sentido nenhum, para no final das contas não conseguir tirar nada de positivo nisso. Mas ainda bem, tá? Porque seria uma merda esse negócio de imposto de super ricos. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Arnaldo, Futuro Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a história aqui, ó. G20, análise da CNN. O Caio Junqueira tá chateado, né? Ele tá chateado. Aqui, G20 é a primeira vítima da aliança Trump-Milley, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que o Milley, por si só, é contra essa tributação dos mais ricos, né? Mas o Milley, não, por ele mesmo, não ia querer fazer muita marolinha, porque, vamos combinar também, essa declaração do G20 não quer dizer porra nenhuma no final das contas, tá? Então o Milley por si só talvez até aceitasse essa declaração do G20 de imposto dos mais ricos, porque, de novo, o Lula tentou emplacar esse negócio de imposto dos mais ricos em vários desses organismos internacionais, e ninguém aceita isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que é uma idiotice. Já expliquei para vocês, imposto dos mais ricos ou vai acabar sendo pago pelos pobres, ou então não vai servir para nada, né? Os muito ricos são realmente muito ricos, mas são poucos. Então, no final das contas, esse imposto arrecada pouca coisa. É o que aconteceu em tudo quanto é lugar que implementaram esse tipo de coisa. E pior, não só arrecada pouco, como os ricos tendem a sair do país. E aí você piora a situação, né? Então muitos países já sabem que é roubada isso. Muitos países já implementaram esse troço e voltaram atrás. Então ninguém quer se comprometer com isso daí. Mas o Lula tinha bolado uma declaração bem ampla, assim, não, porque nós somos a favor do imposto sobre os mais ricos, conforme cada interesse de cada país, com as exceções de cada país, com sei lá o quê, ou seja, uma coisa bem assim. Sabe aquelas declarações altamente rocambolescas que no final das contas não querem dizer nada, não tem nada escrito ali? Pois é, era isso que ia ser a declaração sobre essa tributação dos mais ricos, porque ninguém quer fazer essa tributação dos mais ricos. É só o Lula mesmo que quer muito roubar a sociedade brasileira. O interesse do Lula é só esse, o Lula só quer isso. A vida do Lula é roubar a sociedade brasileira para encher os bolsos dele e dos amiguinhos corruptos dele. É isso que ele faz, sempre foi. Então, ele quer esse imposto dos mais ricos por conta disso, né? Sem contar o outro risco, né? Você tem vários riscos com esse imposto dos mais ricos. Primeiro, arrecadar pouco, os mais ricos irem embora do país, porque, né, acontece muito, na Argentina aconteceu pra caramba, na França aconteceu tanto que eles voltaram atrás, a Noruega agora está com uma briga danada porque está saindo todo mundo, a Noruega está estagnando em termos econômicos, porque tudo quanto é rico sai da Noruega, a Noruega não cresce mais, justamente por quê? Porque implementaram uma porcaria de imposto dos mais ricos, lá todo mundo querendo voltar atrás nessa história. Aí o Lula quer isso, por quê? O Lula não está nem aí para o Brasil, o Lula quer encher o bolso dele, encher o bolso dos cupinchas dele, e o Brasil que se foda, né? Essa é a ideia do Lula. Mas o maior problema não é nem esse, o problema maior é que aqui no Brasil você pode ter certeza que o imposto vai ser colocado em valor absoluto, em real. É igual a taxa de isenção do imposto de renda. Já se perguntou por que a tabela de isenção não é em número de salários mínimos? Tipo assim, porque o que eu falo para vocês, o imposto de renda já foi um imposto sobre os mais ricos. Houve uma época, quando o imposto de renda foi criado, o pessoal não se preocupava porque era só gente muito rica que pagava imposto de renda. Era só rico mesmo, a faixa de isenção tirava todo mundo quase na faixa de isenção. Só o pessoal realmente ganhava muito dinheiro que pagava imposto de renda. Aí o pessoal falou, não, tranquilo, beleza, né? Ok, só os mais ricos que estão pagando, é justo, né? Só que o que acontece? Eles botam a faixa de isenção um valor fixo em real. Aí o que acontece? A inflação vai só comendo, né? Todo ano tem inflação. Por mais que seja uma inflação controlada, que seja uma inflação pequena,
as coisas todas vão subindo de preço. Aí chega uma hora que aquele limite de isenção agora já está pegando aqui no Brasil, já é 2 salários mínimos. 2 salários mínimos você já paga imposto de renda. Ou seja, acabou esse negócio, imposto de renda, que é um imposto que só rico pagava, agora já é imposto que todo mundo paga. Não tenha dúvida, o que vai acontecer com esse imposto sobre grandes fortunas é exatamente a mesma coisa. Eles vão botar uma coisa grande. Não, só quem tem mais de R$1 milhão em patrimônio que vai ter que pagar imposto sobre super ricos. Aí você pode pensar, pô, então beleza, pode cobrar aí, não tô nem aí, não tô nem perto disso aí, não tenho R$1 milhão, então, pô, deixa cobrar. Só que inflação vai comendo, você que tem o seu apartamentinho aí de 100 mil, 200 mil reais e coisa e tal, a inflação vai comendo, as coisas vão subindo de preço, coisa e tal. Daqui a 5, 6 anos, meu amigo, vai aparecer para você lá um DARF para você pagar ali, ó, imposto de grandes fortunas. Você fala, pô, eu sou classe média, eu sou pobre, que eu tenho que pagar imposto de grandes fortunas? Pois é, bem-vindo ao maravilhoso mundo da não correção monetária dos limites de isenção de imposto, que é o truquezinho que esse pessoal faz, né? Enfim, é uma idiotice esse negócio de imposto sobre os mais ricos. Não traz vantagem nenhuma, só piora a situação. Mas para o Lula é ótimo, né? O Lula ama isso daí. E o Lula tem essa ideia de ter um acordo com muitos países, de forma que ele possa dizer que não, mas os ricos não vão sair do Brasil porque a gente assinou um acordo com vários outros países. Todo mundo se comprometeu a criar imposto sobre grandes fortunas também. Então os ricos não vão fugir do Brasil porque nos outros países também está cobrando isso daí. Duas coisas idiotas nessa história. Primeiro que quanto mais países implementarem imposto de grande fortuna, maior é a vantagem para um país específico não implementar esse imposto. Vai atrair um monte de gente rica, vai ter uma economia muito melhor no final das contas. Então, é o que eu falo para vocês, teoria dos jogos, é impossível isso funcionar. Sempre vai ter um país que vai preferir não cobrar imposto sobre grandes fortunas, porque aí os milionários todos vão para lá e vão acabar melhorando muito a economia daquele país. O Caribe já vive praticamente disso, né? Um monte de ilhas ali no Caribe tem questões de impostos extremamente liberais, extremamente fáceis. Por quê? Porque justamente atrai esse monte de gente. E esse pessoal indo para lá, por mais que a pessoa às vezes nem mora lá, tá? A pessoa tem a cidadania daquele país e nem mora naquele país ali, mas só o fato da pessoa ter conta em banco, botar dinheiro lá e coisa e tal, só movimentar esse dinheiro todo já dá dinheiro pra caramba para os países. Os países acabam crescendo, a economia local acaba crescendo por conta disso. Então esquece, nunca que vai funcionar esse negócio de imposto global de grandes fortunas. E já não está funcionando, como eu falei. A maior parte dos países já negou essa história do Lula. Só que aí o que o Lula fez? Ele tinha preparado uma declaração totalmente água com açúcar, aquele negócio assim, totalmente sem sentido. Não, porque os países se comprometem a estudar a possibilidade de um dia, talvez, implementar de alguma forma, com as suas exceções, de alguma maneira, fazer um imposto sobre grandes fortunas, se der, se não for muito pesado, se não chover até lá. Entendeu? Uma declaração assim, bem levinha, mas que dizia que os países iriam implementar um imposto de grande fortuna. Por que o Lula quer isso? Porque aí ele pode implementar aqui no Brasil e falar, não, mas os milionários não vão sair daqui, porque todos os países assinaram a declaração dizendo que vão implementar também imposto de grandes fortunas, né? Assinaram porra nenhuma, ninguém é maluco de comer, ninguém come cocô igual o Lula, não. Essa é uma ideia maluca, sem sentido nenhum, né? Então era isso que estava acontecendo. Ia ter uma declaração do G20, era o que o Lula queria. Toda a expectativa do Lula nesse G20 era essa declaração a favor do imposto de grandes fortunas, né? Só que o Milley acabou combinando com o Trump também não gosta dessa história, o Milley não gosta dessa história, o Trump não gosta, mas o Trump ainda não é presidente. O presidente americano ainda é o Joe Biden, né? Joe Biden, pato manco lá, não serve mais para nada, ninguém mais obedece ele, ninguém respeita mais o cara, mas ele ainda é presidente americano. Então o Trump não pode ainda negar essa declaração, né? Mas aí o que ele fez? Os dois combinaram lá na Casa Branca, não, na mansão de Mar-a-Lago, lá na Flórida, né? Que eles se encontraram, e o Milley levou o recado, falou, não vou assinar essa porcaria não. E como no G20 a declaração final requer a unanimidade de todos os 20 países, não vai ter declaração de mais ricos. E o pessoal da esquerda está aqui. Não, G20 é a primeira vítima da aliança do Trump, que é a taxação de grandes fortunas, o papel do Brasil e o fator Trump. O que esperar do G20? Pois é, fudeu o G20, fez água o G20, o Milley já falou que não vai assinar. O Trump não pode negar, porque o Trump não é presidente americano ainda, foi eleito, mas ainda não tomou posse. O Milley, porém, já é presidente da Argentina. A Argentina está no G20. E o G20 exige unanimidade, todo mundo tem que assinar. O Milley não vai assinar, então não vai ter declaração de imposto dos mais ricos. O Lula se fudeu. Quer dizer, vamos ver, né? Ainda vai acontecer ainda. Vai ser segunda e terça-feira agora, né? Dia 18 e 19.
Mas a coisa não tá boa não, né? E o pior, não bastasse essa vergonha, tem mais vergonha, né? Tem o show da Janja Palusa, cara. Eu acho que o clima lá não tá bom, tá? Por quê? Tem muita gente criticando a Janja. Por quê? Porque arrumou um show milionário bancado por estatais. A Petrobras e a Itaipu deram uma grana danada para financiar esse show da Janja lá. No final das contas, não deu muito certo, porque tá chovendo lá no Rio de Janeiro, tá com chuva lá, então não deu muito certo o show. Uma merda, flopou completamente. Também só artista de bosta que tinha lá, né? Enfim, no final das contas, o Janja Palusa ficou tão ruim. Aliás, o G20, o clima tá tão pesado que a Janja ficou chateado quando uma mulher falou em Janja Palusa aqui. Janja se irrita após mulher chamar festival no G20 de Janja Palusa. É um festival que foi inventado pela Janja, foi organizado pela Janja. A Janja conseguiu dinheiro, né? Sei lá o que ela fez pro Lula garantir que a Itaipu e a Petrobras financiassem o festival dela, coisa e tal, mas não pode chamar de Janja Palusa, não. E aí ela ficou chateada, olha só, ela sentiu, olha o momento da coisa aqui, ó. Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Não, filha. Você consegue entender a mensagem, tá? É isso. É isso, né? É a Aliança Global contra a Fome. Uma aliança global que não tem porra nenhuma no final das contas, só dinheiro desperdiçado mesmo. Uma porcaria de um festival para encher o ego da Janja, e é a Janja Palusa mesmo, no final das contas, ela ficou chateada com a mulher que falou isso aí, né? Enfim, isso mostra que o clima tá pesado, o Lula não gostou da coisa, o Lula também tá fudido lá, porque não conseguiu aprovar a declaração dos super ricos dele, né? Enfim, é isso daí. Eu vou te falar um negócio, que fracasso, meu amigo. É um fracasso atrás do outro. Esse é o governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.